Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, que há de vir e que vem ao nosso encontro, esteja sempre convosco. Todos irmãos, todos de casa, pode ser que não venham a estar todos os irmãos em casa neste Natal que se aproxima. Pode ser que estejam muitos em casa e não sejam ainda de casa. Pode ser que a proximidade física não signifique comunhão pessoal. E pode ser que o distanciamento físico promova uma proximidade real, que contagie de amor e torne viral o nosso Natal. João Batista está aí a lembrar-nos que a proximidade não se mede aos palmos, que é preciso endireitar o caminho do Senhor, seguindo a estrela que para lá nos guia. João Batista não quer ser a estrela comercial deste Natal. Diz que não tem vocação para vedeta, nem sequer se acha um profeta. Não se tem na conta de salvador da pátria, nem tem a pretensão de salvar o Natal. Este enviado de Deus não vem para ficar e reclamar o seu lugar na história. Vem preparar e dar lugar ao verdadeiro Messias e Senhor Jesus Cristo. Neste terceiro domingo do Advento, colocamos na estrela da fraternidade a palavra proximidade. Aproximemo-nos de quem precisa, em casa, no trabalho, na escola, nos transportes, conhecidos e desconhecidos. Neste domingo da alegria, aproximemo-nos dos outros com um sorriso, estejamos mais atentos a quem vive aflito e com poucos motivos para se alegrar. Porque nós temos um motivo muito forte para sorrir. Jesus, o Libertador, que se aproxima de nós e não nos abandona, nem na pobreza, nem na aflição. Preparemos o nosso coração, invoquemos cantando o perdão do Senhor. Que
Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num manto de justiça, como o noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração.
famintos encheu de bens e aos ricos despediu-os de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vivei sempre alegres, orai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não desprezeis os dons proféticos, mas avaliai tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda a espécie de mal. O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se conserve irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel aquele que vos chama e cumprirá as suas promessas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele.
Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: então por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo em água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. O recado de João Batista é muito breve. Ele está próximo. E a mensagem é clara: para o acolher, endireitai o caminho do Senhor. Mudai de rota, reorientai os vossos passos, redefini a vossa meta, deixai-vos guiar pela estrela da fraternidade. Ela conduzir-vos-á ao encontro do Senhor, que vem acampar no meio de vós. Se Ele está próximo, então aproximai-vos dele. E aproximar-vos-eis do seu Natal, seguireis o caminho direito, que vai direto ao presépio. Se esta proximidade do Natal vos tornar próximos de todos os vossos irmãos e irmãs. Por isso, a palavra-chave para endireitar o caminho e seguir a rota da estrela nesta terceira semana do Advento é a proximidade. E esta proximidade é concreta e pessoal. Proximidade atenta aos de casa, ao vizinho do lado, ao colega de trabalho, aos donos da loja do comércio local, ao proprietário do restaurante, aos empregados do centro comercial. A todos os corações atribulados por esta pandemia da solidão, da incerteza, do luto, da pobreza súbita, do desemprego galopante, a todos os idosos cativos há mais de 9 meses em nossas casas e nos nossos lares, aos prisioneiros das cadeias, aos presos nas camas dos hospitais, é preciso levar a boa nova do Natal. Cuidemos, pois, da fragilidade de cada homem, de cada mulher, de cada criança, dos exilados ocultos, deficientes e idosos,
com a mesma atitude de proximidade do bom samaritano. O termómetro da proximidade é a nossa atenção aos últimos, aos pobres. Esta proximidade já é anúncio de boa nova aos pobres. Assim já não diremos quem é o meu próximo, porque eu próprio me tornarei o próximo dos outros. Estareis talvez a pensar: Padre, que proximidade poderemos viver neste Natal se nos aconselham um distanciamento físico, até com os de casa? A pandemia tem forçado muitos lutos relacionais, mas também inventou ou reinventou formas de proximidade. Permite que te deixe 3 sugestões. Primeira, mantenha a distância física do teu irmão, da tua irmã, não para te afastares dele ou dela. Dá menos um passo para assim lhe dares mais espaço. Criarás então uma distância que aproxima. A solidão e a proximidade não se medem aos palmos. Segunda sugestão: se não podes tocar o teu irmão, a tua irmã, reaprende o valor da saudação, o estímulo de um cumprimento, a incrível força de um sorriso ou de um olhar. Podes abraçar sem estender os braços, na hospitalidade e no cuidado dos outros. Precisas de proximidade e de distância. Lembra-te, nasceste de uma grande proximidade física, mas precisaste de distância para crescer. Uma pede a outra. Terceira sugestão: se não podes sair de casa, se não podes falar com determinada pessoa de forma presencial como gostarias, reaprende a seres de casa, a habitares o teu espaço. Não vá que, estando sempre com muitos, te esbarres neles. Torna-te próximo dos irmãos, através da palavra, da oração, de novas formas de comunicação. Usa as redes sociais não apenas como divertimento ou evasão, mas como canais de presença, de solicitude, de escuta, de partilha, de comunhão. E por fim, deixa que te diga, e digo a cada um e também àqueles que nos acompanham pela rede social do Facebook: se este ano não podes passar a consoada com aqueles com quem desejarias partilhar a mesa e a alegria familiar, não penses que te roubaram o Natal. Não podes mesmo adiar o Natal para outro ano. Natal de 2020 só tens este. Vive a graça deste Natal, em novos formatos, em novas linguagens, talvez mais próximo do próximo do que aqueles natais, porventura, cheios de gente ausente, que às vezes está em casa sem ser de casa. E pensa nisto. Sente-te solidário com tantas pessoas que já passaram, que passam e que hão de passar tantos natais a cuidar ou a ser cuidadas em lares, hotéis, hospitais. Tantas pessoas que estão na noite de Natal todos os anos, não é só em 2020, em postos de vigia,
de transporte, de segurança, de saúde, tanta gente a garantir os serviços essenciais. Se este ano eu me tiver de privar de alguma forma de presença familiar, que eu o faça também de uma forma solidária com aqueles que o fazem tantas vezes. O Natal está próximo. Faz-te próximo do Natal. A proximidade com os teus irmãos e irmãs é, pois, a melhor forma de contágio positivo para que este Natal aconteça e se torne viral. Todos irmãos, todos de casa. Credes em Deus, o Todo-Poderoso, Deus da paz, fiel à promessa, cujo nome é santo? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, Messias, o ungido do Espírito Santo, a luz verdadeira de que deu testemunho João Batista? Credes no Espírito Santo, que santifica todo o vosso ser, espírito, alma e corpo? Credes na Igreja, esposa de Cristo, enviada pelo Espírito Santo a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros? Credes na vida eterna, na ressurreição dos mortos e na última vinda de Cristo Salvador? Irmãos e irmãs, São Paulo recordava-nos que somos chamados a orar sem cessar. Confiemos as nossas preces ao Senhor, que é fiel e cumprirá as suas promessas, e invoquemo-lo cantando. Muitas vezes, na nossa Igreja, não vivemos a alegria perene e contagiante do Evangelho, nem a doce e reconfortante alegria de evangelizar, pedimos-te. Muitas vezes, no governo da nossa casa comum, não nos debruçamos diante de quem precisa, passamos ao lado distraídos ou aceleramos o passo para nos distanciarmos, pedimos-te. Senhor, de casa para sempre, dá-nos os dons e muitas vezes, na luta contra a pandemia, ignoramos a entrega e a fadiga de tantos cuidadores, como se não fôssemos todos responsáveis por todos, pedimos-te. Ai, Senhor,
vezes somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis da sociedade, pedimos-te. Senhor, és de casa para sempre, faz-nos todos irmãos no teu amor. Senhor, ao aproximar-se o Natal do teu Filho, nosso irmão, faz-nos próximos de todos, para que em qualquer lugar e em qualquer companhia sejamos todos irmãos e todos de casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Derramai aos céus, lá do alto, o vosso orvalho, e as nuvens chovam o justo. Cantávamos neste hino do Orate Coeli. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, é nosso dever dar-vos graça sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, aclamando e cantando numa só voz. Oh
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte e dar a vida, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Comemos deste pão e bebemos deste Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa em missão por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e aqueles que na Igreja e no mundo estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, Felicidade Porto, Manuel Macário e Maria Manuela, Gilberto Branco, Maria Amália Ribeiro, marido e família, José Miguel Cardoso Ferreira, família Relvas e Botelho, família Loi e Ferreira Teixeira, Manuel da Graça Dias e família, Gemina Chaves e sobrinhos, Félix Garcia. A todos acolhei na luz da vossa presença. Lembrai-vos dos nossos amigos Manuel Macário e Maria Manuela, no 50º aniversário de matrimónio, e consolidai-os num amor fiel e santo. Lembrai-vos também do nosso irmão e amigo Francisco Adriano Sousa Lima, no seu aniversário natalício, e concedei-lhe todos os dons da vossa graça. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, com São João Batista, profeta e precursor do Verbo, com Santa Luzia, neste dia que lhe é dedicado, e que desde o princípio viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, ousamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a comunhão procedemos do modo habitual. Os que vão comungar permanecem de pé. Os que não vão comungar, por favor, sentam-se desde já. Aqueles que vão comungar aguardam que alguém se aproxime, retiram a máscara, desinfetam as mãos, comungam pela mão e em silêncio, e depois de comungarem recolocam a máscara. O corpo de Cristo.
Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Queria lembrar que a paróquia preparou uma máscara para o tempo de Natal, com o grafismo desta caminhada. Ela está disponível para venda à saída. Queria também lembrar que estão disponíveis alguns recipientes, quem entra pela igreja do lado direito, para a partilha de bens que poderão fazer sempre que vierem à igreja ou participarem em alguma celebração. Na quarta-feira, dia 16, às 21h30, orientarei uma Léxio Divina, uma leitura orante da Bíblia, via Zoom. Para os colaboradores que tenho contacto, enviarei o link. De qualquer maneira, na agenda da paróquia no site, na data respectiva, terá também o anexo com o link. Se alguém não encontrar, peça por e-mail e eu envio o link para acederem a essa reunião, neste caso, para um tempo de partilha e de oração. Queria também lembrar a missa amanhã, segunda-feira, às 16, retomando assim o horário habitual das segundas-feiras, de terça a sexta às 19. No próximo fim de semana ainda terá de ser no sábado às 11 apenas e no domingo às 9h11. No dia 18, o Sr. Primeiro-Ministro irá confirmar ou alterar as disposições relativamente ao período de Natal e Ano Novo. E, portanto, no dia 18, logo que se saibam ao certo, enfim, as restrições, se mantêm as previstas ou se alargam ou não, mal isso aconteça, divulgarei nas redes sociais e no site da paróquia os horários. De qualquer forma, fica claro e seguro de que, quer no dia de Natal, quer nos domingos correspondentes, teremos missa às 9 e às 11. Se for possível, no dia de Natal, à tarde, teremos às 19, se for possível, e na véspera de Natal teremos também às 16, se for possível. Fica ainda sujeito à confirmação. De qualquer maneira, pelo sim, pelo não, o melhor é que se habituem a consultar quase diariamente a agenda, o site, as redes sociais, para estarem a par dos horários das celebrações, que têm, inevitavelmente, estas mutações que não poderemos ser indiferentes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.